Fala, crianças, tudo bem com vocês? Preste atenção, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre proporcionalidade, tranquilo? A parte de proporcionalidade, ela envolve, além da parte de grandezas, nós temos razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta, né? Até a parte de porcentagem a gente pode colocar aí dentro também, relação entre as medidas, a parte de escala, que é uma razão especial, enfim, tem uma série de coisas, beleza? Mas vamos começar pelo começo. Qual é o começo? O começo é esse aqui, galera, Para a gente partir para a parte de proporcionalidade, a gente necessita entender um pouco sobre isso, tranquilo? Eu preciso primeiro saber o que são grandezas, né? Como essas grandezas se relacionam, como é que eu vou saber quando ela vai ser diretamente proporcional, quando ela vai ser inversamente proporcional, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje, beleza? A parte de grandeza, o que é que você pode entender por grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Apareceu uma unidade de medida, isso é uma grandeza. Tranquilo? Agora cuidado para a gente não confundir isso aí. A parte de grandeza nós temos as grandezas diretamente proporcionais e temos as grandezas inversamente proporcionais. Léo, mas como é que eu vou saber isso? Preste atenção. A grande maioria dos livros traz essa parte diretamente e inversamente proporcionais, isolando o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade. Tranquilo? Aqui eu estou trazendo justamente como é que você deve fazer na hora da prova. Às vezes na questão do Enem, ela aparece o seguinte, galera, se liga. Ele diz, determinada coisa é diretamente proporcional a outra, ou então ele diz, determinada coisa é inversamente proporcional a tal coisa. Então, isso aí é que você tem que estar ligado como é que você vai montar. E como é que você monta? Você monta do jeito que a gente está colocando aqui, beleza? Ele fala o seguinte, uma determinada grandeza é diretamente proporcional a outra. O que é que tu faz? Essa grandeza, as grandezas aqui são x e y, beleza? Esse K a gente está chamando de constante de proporcionalidade. Então veja bem, ele diz, determinada grandeza é diretamente proporcional a outra grandeza. Então, essa grandeza y igual a outra grandeza. Elas estão no mesmo, vamos dizer assim, na mesma parte da linha, para facilitar a sua vida. Uma grandeza está diretamente proporcional à outra. Então tu coloca, uma grandeza é igual a outra. Esse K sempre vai estar, sempre vai aparecer, porque é a constante de proporcionalidade. Tranquilo? Quando ele lhe falar que determinada grandeza é inversamente proporcional à outra, tu vai fazer isso aqui, Grandeza y é inversamente proporcional à grandeza x. Então tu já coloca uma fração e coloca a outra grandeza lá embaixo. Uma é inversamente proporcional à outra. Os livros dizem o seguinte, quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando o produto delas dá uma constante. E a diretamente proporcional, quando a razão delas dá uma constante. Mas eu estou fazendo justamente o contrário, para você ver na hora que você for montar a sua questão lá na hora da prova. Tranquilo? Então, mais uma vez, quando ele disser que determinada coisa é diretamente proporcional à outra, o esquema é esse. Quando ele disser que determinada grandeza é inversamente proporcional à outra, o esquema é esse outro aqui. Às vezes ele diz, a grandeza y é diretamente proporcional a x e diretamente ao quadrado de b. Então você fica ali com y é igual a x vezes o quadrado de b vezes a constante k. Essa constante ela tem que aparecer. Tranquilo? Então aí a gente já aprendeu. Mas Léo, como é que eu sei que duas grandezas são diretamente proporcionais e quando são inversamente proporcionais? É o seguinte, pessoal, a relação é a seguinte, desculpa, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas ou aumentam no mesmo fator ou diminuem no mesmo fator. O que aqui significa? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. É o que tem aqui, Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui. Tudo isso no mesmo fator. Agora, esse aumento ou essa diminuição, você tem que ficar ligado. O aumento em uma proporção é o valor multiplicado, certo? Dobrado, triplicado, certo? A diminuição em uma proporção não é a subtração, certo? É o valor dividido. Tranquilo? Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Eu multiplico por um lado aqui, por 3, aqui eu também vou multiplicar por 3. Se uma diminui e a outra diminui no mesmo fator, exemplo, eu divido aqui por 5, essa daqui divide também por 5. Então as duas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo? Então olha para cá. Desculpa. Quando é que são inversamente proporcionais, Léo? Elas vão ser inversamente proporcionais justamente quando acontece o contrário disso. Quando uma aumenta, a outra diminui no mesmo fator. Quando uma aumenta, ou melhor, diminui, a outra aumenta no mesmo fator. É o inverso.
O que acontece com uma, acontece o inverso na outra. Se eu multiplicar uma aqui por 3, essa outra aqui tem que ser dividida por 3. Se eu dividir uma aqui por 8, essa outra aqui tem que ser multiplicada por 8. Deu para entender, galerinha? De boa mesmo. Ó, de novo, recapitulando. Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou então, quando uma diminui, a outra também diminui. Beleza? De boas? Acabou-se. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais é isso aqui. Tranquilo? Agora fica ligado. Nem tudo é proporcional. Certo? Você pode ter relações, mas elas não serem proporcionais. Tranquilo? Você pode relacionar, comparar uma coisa com a outra e não ter proporção. Vamos para esses exemplos aqui. Ó. Eu tenho um exemplo aqui na letra A. A grandeza aqui é quilograma e preço. Certo? Você paga por 2 kg de arroz R$5. Então, se você aumentar a quantidade de quilos de arroz, o que é que vai acontecer com esse preço, pessoal? A tendência é aumentar. Se 2 quilos eu pago R$5, certo? Se eu for pagar 4 quilos, eu vou aumentar esse valor aqui. Se eu dobrei a quantidade de quilos, aqui eu vou dobrar a quantidade de preço. Então, quando um aumenta, a outra aumenta. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho grandeza diretamente proporcional. Beleza? Olha essa outra situação aqui. Velocidade e tempo. Se você aumenta a sua velocidade, a tendência é que seu tempo diminua. Quanto mais você está, quanto mais veloz você fica, menos tempo você gasta para fazer aquele tempo. Então, quando um aumenta, a outra diminui. Da mesma forma, se você está numa velocidade muito grande, se você diminuir a velocidade, a tendência é que seu tempo agora aumenta. Tranquilo? De boas? Então, se quando um aumenta, a outra diminui, eu tenho aqui uma grandeza, o que, pessoal? Inversamente proporcional. Tranquilo? Olha para cá. Preço de Uber e distância. Certo? Se você tem uma distância, se você vai realizar uma corrida de Uber de 10 km, você paga um valor X. Certo? Se essa corrida, no lugar de 10, forem 20 km, é claro que esse valor de X vai dobrar. Tranquilo? Então, quando um aumenta, a outra também aumenta no mesmo fator. Então, isso aqui é grandeza o quê? Ó, grandeza diretamente proporcional. Porque quando um aumenta, a outra aumenta no mesmo fator. Olha essa outra situação aqui, crianças. Você tem desconto e valor a ser pago. Quanto maior o desconto, menor o valor a ser pago. Não é verdade? Quanto maior o desconto, menor o valor a ser pago. Então, quando eu aumento o desconto, o meu valor a ser pago diminui. Quando um aumenta, a outra diminui. Eu tenho o que aqui? Grandezas inversamente proporcionais. Outra situaçãozinha aqui, crianças. Trabalhadores versus dias de trabalho. Se você está fazendo um serviço na sua casa, certo? Se você colocar 2 trabalhadores, a tendência, vamos supor, que esses 2 trabalhadores terminem esse seu serviço em 5 dias. Se você aumentar a quantidade de trabalhadores, no lugar de 2 trabalhadores, você botar 4 agora. A tendência é que esses 4 trabalhadores aqui façam o serviço em menos tempo, em menos de 5 dias. Se você dobrou aqui essa quantidade de trabalhadores, a matemática nos diz que essa quantidade de tempo ela vai cair pela metade. Então essas duas grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais também, certo? Quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu aumentar a minha quantidade de trabalhadores, a quantidade de dias diminui, certo? Se eu diminuir minha quantidade de trabalhadores, ela aumenta. Se 2 trabalhadores fazem um serviço em 5 dias, se eu estar só um, vai fazer em 10 dias. Beleza? Comida e sapatos. Quanto mais comida, o que de sapatos? Eu não tenho aí uma proporcionalidade. Significa dizer que quanto mais eu como, mais sapatos eu vou ter. Nem o contrário. Então isso aqui nem é grandeza diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Isso aqui não tem proporção. Beleza? Eficiência e tempo. Vamos levar essa eficiência aqui para rapidez, vamos dizer assim, e tempo de serviço. Então, quanto mais rápido você faz, menos tempo você vai gastar. Quanto mais você é eficiente, certo? Menos tempo você vai gastar. Então, são grandezas aqui inversamente proporcionais. Tranquilo, crianças? Beleza? Deu para entender isso aqui? Ó, os próximos vídeos a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, mas o de hoje era somente essa parte de grandezas aqui. Espero de coração que você tenha entendido. Gostou? Beleza? Curte, compartilha com os amigos, dúvidas nos comentários e sugestão também nos comentários. Beleza? Beijo do coração, crianças!